Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Vereador Genilson Drummond de Pina. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva. Presente. Vereador Uriel da Costa Pereira. Feita a chamada, senhor presidente, a número regimental, tão somente para a leitura da pauta. Bom, havendo no regimental para a leitura da pauta, solicito... Aonde? Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta e comunique aos senhores vereadores que se encontram sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna no pequeno expediente e no grande expediente. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 26 de fevereiro de 2015, às 10 horas. Expediente, projeto de lei de número 8 de 2015, proponente, vereador Felipe do Nascimento Lopes, ementa, dispõe sobre a alteração da Lei 999 de 2013, que estabelece critérios para a entrada, circulação e estacionamento de ônibus e micro-ônibus de excursão e outros eventos, provindos de outros municípios e adota providências correlatas. Indicação de número 13 de 2015, proponente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito o calçamento da travessa número 20 da rua 16, no bairro Vila Verde. Indicação de número 15 de 2015, promovente vereador Felipe do Nascimento Lopes, ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito equiparação da remuneração salarial dos contratados e efetivos do magistério. Ordem do dia, votação única das proposições do tipo indicação. Indicações de número 13 de 2015 e 15 de 2015, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos e do vereador Felipe do Nascimento Lopes, respectivamente. Uso da tribuna popular pelo diretor-presidente da Associação de Fiscais de Armação dos Búzios, senhor Alex da Silva Rodrigues. Gabinete da Presidência, 26 de fevereiro de 2015, Carlos Henriques Pinto Gomes, presidente. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Gabinete do vereador Gelmires da Costa Gomes Filho, Armação dos Búzios, 25 de fevereiro de 2015, memorando número 16 de 2015, assunto justificativa de ausência em sessão ordinária. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, sirvo-me do presente para comunicar que não estarei presente na sessão ordinária do dia 26 de fevereiro do ano em curso, tendo em vista viagem ao Rio de Janeiro para tratar de assuntos pertinentes ao município de Armação dos Búzios. Sem mais para o momento, Gelmires da Costa Gomes Filho, vereador. Feita a leitura do memorando, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Felipe. Registrar a presença do vereador Felipe Nascimento Lopes, senhor presidente, e pedir a retirada do projeto de lei de número 08/2015, porque nós detectamos aqui um equívoco na matéria e estaremos corrigindo e voltando na próxima sessão, se possível. Obrigado. Está registrado e faremos, está solicitando. Convido o vereador Felipe do Nascimento Lopes que receba com carinho o fiscal Alex da Silva Rodrigues, vai fazer uso da tribuna livre. Por favor, Alex. Nesse caso, está previsto indagação dos vereadores, do nível do presidente da quando vem o secretário, como é que foi colocado?
trazido para cá para ser espalhado. Agora, Vossa Senhoria dispõe de 15 minutos. Ok? Um bom dia a todos. Desde já, em nome da Associação de Fiscais de Armação dos Búzios, a FISCAB, agradeço pelo uso da tribuna popular e aproveito o ensejo para cumprimentar o senhor presidente dessa Casa Legislativa, aos demais vereadores, aos internautas, parece que é transmitido, né, via internet, e aos demais presentes no auditório, assim como os representantes da classe dos fiscais no recinto. Farei uso da leitura de um texto a fim de melhor aproveitar o tempo estabelecido pelo regimento dessa casa. Valendo-me do cargo de presidente da Associação dos Fiscais de Armação dos Búzios, a FISCAB, fundada em 21/11/2013, em cumprimento ao disposto em seu Estatuto Social, que tem como finalidade, dentre outras, reivindicar, junto ao governo municipal, melhores condições de salários e trabalho para os seus associados, faço-me representante nesta tribuna dos anseios e desejos desta classe de servidores municipais de suma importância para o município, mas que infelizmente ainda não reconhece essa importância. Aproveito também para tecer alguns comentários pertinentes ao cenário atual sobre questões relacionadas entre a queda da Receita Municipal e o papel das fiscalizações no município. A Armação dos Búzios é uma cidade muito peculiar, onde a desigualdade social é gritante, absurda, e as obrigações definidas em lei para dar cargo da organização, da proteção do meio ambiente, da preservação da segurança pública, do ordenamento da utilização dos bens públicos de uso comum do município são completamente ignoradas em muitos casos. Em alguns casos assombrosos, essas obrigações são ou foram amenizadas, disfarçadas ou até mesmo ignoradas. Muitos, entre aspas, contribuintes se beneficiaram com verdadeiros acordos que os livraram de cumprir a lei tal qual ela é. Quem acabou perdendo com isso foi os munícipes que poderiam ter visto uma melhoria na sua qualidade de vida com a aplicação responsável desses recursos que, quando chegam, acabam chegando fracionados. Em outros casos, pela própria ineficiência da administração pública, esses mesmos recursos não saíram das mãos do contribuinte. Infelizmente, o que se vê é uma cidade que foi, de certa forma, e continua sendo ainda saqueada por aqueles que não têm qualquer respeito ou compromisso com a qualidade de vida dos cidadãos buzianos. Acompanhamos atualmente um quadro nacional da queda considerável dos repasses municipais advindos dos royalties do petróleo. A crise nacional, que pode até parecer não causar muitos estragos por aqui, vai dando as dicas para a necessidade de mudança urgente na mentalidade da gestão municipal. Mesmo Búzios migrando de faixa na escala dos repasses federais e estaduais, o FPM, Fundo de Participação Municipal, em função do aumento da população, a coisa não é nada favorável. Estudos recentes identificaram que apenas 2% dos municípios do país alcançaram a excelência na gestão fiscal. O mesmo estudo afirma que 4.370 prefeituras geram menos de 20% da sua receita corrente líquida. Onde os senhores e senhoras acham que a cidade de Búzios se encaixa nesse estudo? Pois é, senhores, fica cada vez mais clara a necessidade de diminuir a dependência desses repasses, pois o objetivo do gestor público é cumprir suas obrigações legais. Uma das possibilidades de transformação por que pode passar a mentalidade na gestão pública é começando pela dinamização do gerenciamento fiscal do município com o objetivo da excelência. Alguns dados importantes apontam um caminho interessante para o gestor público, a saber, o Código Tributário Municipal elenca em seu artigo 6º, inciso 2º, 17 taxas municipais, cujos alvarás e autorizações dependem diretamente da ação dos agentes fiscais, de posturas, de meio ambiente, de transportes, sanitários, tributários e de urbanismo. Na prática, algumas dessas taxas não são cobradas ou são cobradas de forma inexpressiva e deficiente, já que em alguns casos faltam instrumentos adequados para a execução de tarefas simples, específicas, que dependem de certa precisão, por exemplo, a medição de painéis publicitários.
Na maioria dos casos, a falta de capacitação desses agentes incide em atos fiscais eivados de vícios que comprometem ou podem comprometer o sucesso das ações fiscais. A classe dos fiscais municipais de armação dos búzios vem amargando desde a criação do município ao prazer do descompromisso da administração pública com seus modelos administrativos defasados e arcaicos, herança não tão boa da velha política, severas incoerências e inconsistências administrativas que comprometeram uma parte considerável dos objetivos principais que norteiam as ações dos agentes que exercem o poder de polícia administrativa no município, que tem por objetivo, que são pautadas na educação, na orientação, prevenção e fiscalização a fim de garantir o cumprimento das normas municipais. Essas inconsistências e incoerências, senhores, ao longo do tempo, foram fragilizando a atuação da fiscalização municipal. Por muitos dos atos ditos fiscais eram e ainda são, em algumas secretarias, executados por servidores comissionados e contratados, que não possuem fé pública para exercerem o poder de polícia administrativa no município. Muitos deles cometendo verdadeiros abusos, comprometendo e desvirtuando a ação fiscal que tem ou deveria ter, antes de qualquer coisa, um caráter educativo. Julgando-se pelo fato de ser um servidor público, esse indivíduo pode supor que tem o direito de inibir, constranger as pessoas dizendo-se fiscal. Nada disso. Agir dessa forma é praticar crime contra a administração pública. Além disso, há históricos de ações desastrosas denunciando o despreparo, a desinformações e ações equivocadas que incidem em desvios de conduta, o que afeta a imagem do próprio governo. Em um dos casos específicos, no caso, os técnicos que emitem laudos periciais a fim de resguardar algumas das ações fiscais executadas pelos agentes fiscais sanitários, alegam terem sido designados por meio de uma portaria a exercerem a função de fiscais. Ora, tamanho absurdo não deveria acontecer, mas se for verídica a informação, vai de encontro à doutrina e aos princípios do direito, através dos quais tal fato se torna impossível, já que a forma do provimento dos cargos, os quais esses profissionais se tornaram servidores municipais, nunca mencionaram tal possibilidade. Sem falar nas deficiências no aparelhamento do município que geram ineficiência das ações fiscais, o que as fragiliza ainda mais, tal qual a insegurança jurídica para os atos exercidos pelo poder de polícia do município, que acaba se tornando banal. O potencial não explorado traz, por consequência, a desmotivação do agente e o descrédito perante as ações por ele praticadas, já que falta um suporte de qualidade da administração pública que as sustente. Os mecanismos que respaldam as ações fiscais estão pautadas nas atribuições dos cargos de fiscal, dentre os quais somente foram criadas a dos fiscais de tributos ou fazendários, com o advento da lei que trata da gratificação por produtividade fiscal, a qual já foi pleiteada, inclusive, pela nossa associação, pela AFISCAB, a extensão do benefício aos demais fiscais, baseando-se no princípio puramente da isonomia, garantindo a igualdade dos vencimentos de servidores que exercem funções de mesma natureza, nesse caso fiscal. E, por fim, constitucionalizando essa lei criada em 2009. Outro fato curioso é que na região da Costa do Sol, somente Búzios não paga a produtividade fiscal para os agentes fiscais. Para todos os agentes fiscais, apesar de ter o maior PIB da região. Em breve, a minuta desta lei será encaminhada a esta casa para apreciação e votação, já que o Executivo Municipal se colocou como parceiro da nossa causa, a qual acarretará o fatídico aumento da arrecadação municipal. Outro mecanismo que tem por objetivo compensar a exposição aos riscos permanentes dos agentes fiscais municipais em suas atividades cotidianas, em virtude do exercício do poder de polícia, é a regulamentação do adicional de periculosidade, o qual está previsto no artigo 60 da Lei Complementar 15 de 2007, o Estatuto dos Servidores Municipais, mas que ainda não foi feita. A AFISCAB conta, portanto, com a sensibilização desta casa para que essa norma reguladora possa, enfim, existir.
já que não são poucos os registros policiais que dão autenticidade aos riscos mencionados, além de o caso, inclusive, de morte registrado. Em síntese, o aumento da arrecadação municipal através do exercício do poder de polícia de cada uma das fiscalizações, das posturas, do meio ambiente, da tributária, de transporte, sanitária e urbanística, em suas respectivas competências legais, pressupõe recolhimento de taxas de fiscalização para que, após a respectiva ação fiscal, seja emitido o alvará, autorização ou permissão pretendidos, as quais também implicam em aumento de receitas de forma considerável. Sem mencionar o fato de que cada alvará, autorização e permissão emitido no município, pelo município, enseja algum tipo de ação fiscal por parte de um ou mais fiscais dentro de suas respectivas competências legais, o que não se encerra em um único ato, mas que é constantemente retomado, tanto nos casos de renovação de alvará, autorização e permissão, quanto no controle da legalidade dos portadores de tais documentos. Em função do controle da legalidade, existem também as receitas decorridas das cobranças das infrações e outras sanções pecuniárias lavradas aos contribuintes que tenham infringido a legislação vigente. Não obstante, há um papel importantíssimo e pouco explorado de educação e conscientização daqueles contribuintes que ainda não estão na legalidade ou inertes quanto ao cumprimento das normas legais, os quais podem ser trazidos para a legalidade através das ações fiscais com esse intuito. Assim, aguardamos ansiosos pela compreensão da necessidade de que seja repensado o tratamento dado aos servidores que exercem o poder de polícia administrativa no município de Búzios. Com a valorização desta classe de servidores, haverá, consequentemente, um processo de aumento exponencial da arrecadação municipal e, por consequência disso, uma real diminuição da dependência dos repasses federais e estaduais. Além disso, a Fiscab, desde já e desde sempre, se coloca à disposição desta Casa a fim de colaborar com a revisão da legislação fiscal ou tributária, que inclusive aconteceu há pouco, mas infelizmente nós ainda não havíamos sido apresentados. Fazendo valer mais uma das finalidades da entidade representativa da classe dos fiscais municipais. Ao encerrar, então, portanto, reitero o agradecimento em meu nome e, principalmente, em nome de todos os agentes fiscais municipais do município, inclusive aos que estão presentes aqui. Muito obrigado. Solicito o vereador Felipe Lopes que está à presença. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lohan. Registrar, por gentileza, a presença Registrado. da vereadora Joyce Costa e do vereador Lohan Gomes da Silveira e Uriel da Costa Pereira. E do vereador Leandro Pereira dos Santos. Registrado. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura das proposições na íntegra. O projeto de lei de número 8 de 2015 foi retirado da pauta a pedido do vereador autor Felipe do Nascimento Lopes. Indicação de número 13 de 2015, gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que este subscreve atendendo única e exclusivamente ao interesse público indica a outra mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o calçamento da travessa número 20 da rua 16, no bairro Vila Verde. Justificativa: considerando a insatisfação dos moradores que ali residem, principalmente na época das chuvas, pelo fato do local ficar intransitável, considerando, por fim, que calçamento é um indicativo de melhor qualidade de vida para a população, sobretudo no que diz respeito à saúde preventiva das crianças, com base no apresentado, rogo aos nobres edis a aprovação da presente indicação. Segue a indicação, sala das sessões, terça-feira, 24 de fevereiro de 2015, Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora. Gabinete do vereador Felipe do Nascimento Lopes, indicação de número 15, 2013. Excelentíssimo senhor presidente, vereador que este subscreve atendendo única e exclusivamente o interesse público, indica da outra mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a equiparação salarial dos funcionários contratados e dos efetivos do magistério neste município. Justificativa:
Esta indicação tem como escopo a valorização do magistério como forma de dar o devido mérito aos profissionais e, por este, atingir a meta de elevação da qualidade da educação. É preciso pensar numa política que combine apoio ao professor e incentivos ao seu desempenho. Diante do exposto, rogo aos nobres pares que, pela aprovação da matéria em epígrafe. Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2015, Felipe do Nascimento Lopes, vereador, autor. Queria convidar todos para uma audiência pública para apresentação da despesa com a saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2014, no plenário desta casa, hoje, às 14h30. A todos os convidados, sob a presidência da comissão, vereadora Joyce, os membros Messias e Uriel. Vereador Messias, o presidente, com a Joyce e o vereador Uriel. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Messias. Inclusive, ontem já informamos a secretária de Saúde, Raquel, acerca da composição desta comissão da Casa e que aqui estaremos logo mais na audiência marcada. Obrigado. Por constar, orador no livro do pequeno expediente, convido o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Mais uma vez, gostaria de conclamar a todos os vereadores da casa que eles pudessem cumprir com os horários realmente para não atrapalhar os outros colegas. 5 minutos, Vossa Excelência tem pequeno expediente. Senhor presidente. Alô, som. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, nossos internautas, um bom dia. Um bom dia especial aos fiscais presentes aqui esta manhã. Parabenizar a Associação de Fiscais de Búzios, de Armação dos Búzios, pelo texto que é melhor do que alguns relatórios de alguns secretários que vêm aqui à Câmara e não conseguem explicar nada. Então, parabenizo aí a associação, né, por estar aqui e trazer um texto tão sóbrio, tão informativo para esta casa. Senhor presidente, nesta manhã eu pedi a retirada do meu projeto de número 8/2015, mas gostaria de explicar a este plenário que, na verdade, para facilitar a autorização das empresas de transfer que saem da cidade, quando a Lei 999 foi criada para a cobrança dos ônibus que entram na cidade. Nós recebemos aqui inúmeras reclamações das empresas, porque, na verdade, tem um sistema que não funciona, senhor presidente. Às vezes a empresa fecha o último cliente à noite e ele entra no sistema e o sistema não gera o relatório, o boleto que tem que gerar, e fica nesse impasse entre as empresas, entre a fiscalização de transporte. Então, a gente vem fazer essa modificação para que haja maior viabilidade, né, das empresas que já estão na cidade, que colaboram com a cidade, que ajudam a cidade a crescer. A outra indicação que eu faço esta manhã é a indicação solicitando ao prefeito que equipare a remuneração salarial dos contratados, dos professores contratados, com os efetivos, né, no magistério. Nós, desde o ano passado, a cidade, desde o ano passado, tem sofrido com o desgaste dos 20% a menos no salário dos professores. E a gente sempre vem falando, e nós esperávamos que na virada do ano o prefeito viesse repor novamente esses 20%, mas a situação, pelo que vemos, tem só piorado. E nós estamos aqui registrando esse pedido para que o prefeito reveja. Nós estamos falando sobre questões de
extrema importância. O vereador Lohan ontem passou por algumas escolas e eu sei que o vereador Lohan ouviu, né, alguns professores, inclusive alguns que falaram até para ele, olha, você teve aqui há um ano atrás, inclusive com o vereador Felipe Lopes, eu não estava lá não, mas eu sei. Né? E de lá para cá, pouca coisa mudou. Né? Então, acredito que vai ser pauta do vereador Lohan também. E nós temos que nos preocupar com isso, porque, na verdade, é o futuro da cidade, o futuro dos buzianos, o futuro dessa cidade. Então, venho pedir, né, e com certeza teremos apoio da maioria do colegiado, dos vereadores, mas queremos pedir que isso seja uma realidade, que o professor não tenha esta divisão, esta segregação até no salário, né, esta diferença salarial que desmotiva tanto. A gente fala de valorização profissional, mas é importante começar pela base, é importante começar pela escola. Então, não dá para a gente falar de valorização quando um professor contratado, que tem as mesmas prerrogativas, as mesmas obrigações de um professor concursado, está na sala de aula e, no final do mês, ele recebe 20% a menos no seu salário, que faz uma diferença gigantesca para a sustentação, para o sustento, né, da sua família, da sua prole e das suas despesas. Então, senhor presidente, conto com isso e espero que o governo se sensibilize e que, muito em breve, os professores da cidade não só tenham uma política de valorização, nós sempre temos falado sobre a política de valorização, a política de desempenho que o professor tem que ter. O professor que não falta, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser reconhecido. O professor que oferece, que apresenta um grande projeto pedagógico naquele ano, ele tem que ser valorizado, tem que ser reconhecido, mas não dá para a gente falar sobre isso enquanto professores estão tendo 20% do seu salário a menos no final do mês. Então, eu peço o apoio de todos e espero que, muito em breve, o governo não só esteja equiparando os salários, mas também provendo um projeto de valorização do profissional, de todos os profissionais, inclusive do magistério. Muito obrigado. Obrigado, vereador. E quero parabenizar Vossa Excelência, até porque foi retirado o projeto, mas com certeza vai estar de volta na pauta na próxima semana. É um projeto de suma importância, tendo em vista a Lei 99. Né, ela, na verdade, nós passamos por despercebido, isentou quem tem realmente frota, mas burocratizou. Então, Vossa Excelência está de parabéns pela iniciativa e trazer à plenária da Casa a revisão dessa própria lei que nós votamos. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência. Convido o vereador Genilson Dumont de Pina. Me desculpa. Vereador Messias Carvalho da Silva. Vossa Excelência, pode usar a tribuna. Sim, senhor presidente, obrigado. Te agradeço, pessoal. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Eu venho à tribuna, nesse tempo destinado a algum comentário ou discussão sobre matérias que estão no expediente. E aí, vereadora Joyce, eu venho à tribuna para levantar uma questão sobre essas indicações que são feitas para drenagem, pavimentação, calçamento de logradouros públicos. E o que me chamou a atenção na indicação de Vossa Excelência é que faz citação à travessa número 20 da rua 16, no bairro Vila Verde. E aí, entendo eu que não prejudica o encaminhamento, mas, ao se enviar para o Executivo a indicação, uma vez que ela seja aprovada, é importante que se verifique na Lei 804 se já lá consta que esse logradouro tem um nome, porque com a aprovação da Lei 804 de 2010, todo encaminhamento de indicação para denominação de logradouros ou para drenagem, pavimentação de logradouros deve estar em conformidade com o que diz a Lei 804, porque ela lá já denominou muitos logradouros
do município. Então, quando aparece uma identificação assim, número tal, rua A, travessa B, então é importante que se verifique na Lei 804 se lá essa rua tal já tem um nome dado, que aí tem lá o número do logradouro e o nome que foi dado oficialmente para aquele logradouro. E aí, dessa forma, o encaminhamento se dá da maneira correta e, inclusive, permitirá ao executivo, que tem um arquivo desse anexo da Lei 804, com a denominação, um mapa com a identificação desses logradouros, certamente terá toda a condição, facilidade, inclusive de, no processo que será aberto para empenho de valores para execução dessa obra, que lá conste que é para fazer a drenagem, a pavimentação do logradouro número tal, denominado tal, em conformidade com a lei tal. Então, essas coisas têm que ser observadas, porque aí eu quero aqui parabenizar o presidente da Associação de Fiscais, o Alex, que ele não fez apenas ele não apresentou aqui informações tão somente. Ele trouxe um relatório que é um diagnóstico, que exige providências. É um documento que vai muito além de uma informação. É um diagnóstico que exige providências. E aí, senhor presidente, temos que identificar, porque aí tem um fato concreto. Um servidor, presidente de uma associação de servidores, que aponta aqui muitas questões, que muitas delas nós já temos conhecimento e até já discutimos nessa casa, e que exige, obriga a casa, com esse documento, porque é um documento que aí certamente o presidente não terá dificuldade de entregar cópia deste documento para casa, e que aí se verifique quais as comissões desta casa que têm alguma atuação relacionada nas suas atribuições ao que foi apresentado pela associação, para que essas comissões, estas comissões da casa, possam, a partir deste documento, produzir algum procedimento investigativo, propositivo, no sentido de se verificar a pertinência de tudo aquilo que está ali sendo dito, e aí, então, fazer aquele encaminhamento que seja necessário no sentido de se cobrar providências das autoridades, no sentido de atender aquilo que ali está sendo colocado e que está em conformidade com a Constituição Federal e com a legislação que esteja em vigor. Então, é esse, senhor presidente, indo aqui, senhor presidente, o que eu falo aqui está indo ao encontro de um sentimento que Vossa Excelência expressou quando defendeu a sua candidatura à presidência desta casa. Chegou a hora, né? Chegou a hora. Eu diria que não que tenha chegado a hora, mas é necessário, eu tenho falado a palavra avançar com muita frequência. Nós precisamos avançar, também aqui no Legislativo. O vereador Genilson já foi presidente da casa, o vereador Leandro, eu já fui presidente da casa. Muitas coisas foram apresentadas no sentido de se ir adiante. E chegou o momento de dar mais um passo adiante, senhor presidente. E aí está essa oportunidade, e peço a Vossa Excelência que faça esse encaminhamento. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Eu já ia solicitar do fiscal, mas eu solicito o Departamento Legislativo que abra um processo administrativo para a gente mandar cópia para o Executivo. É uma providência que a gente faz aqui. Muito obrigado pela participação de vocês, e essa casa está sempre aberta. Ontem, o Departamento Legislativo tinha me informado que o presidente tinha uma dificuldade devido a uma conjuntivite que estava e não poderia estar aqui. Era você ainda? Era você. Mas ele veio trazer porque o regimento não permite que seria outra pessoa. Eu falei, não, pode ser outra pessoa sem problema, porque estamos aqui abertos, realmente, isso aqui é uma casa para trazer as demandas do nosso município. Eu agradeço a vocês, com certeza vai fazer valer essas reivindicações de vocês. Solicito, então, o vereador Genilson Drummond de Pina, tempo regimental de Vossa Excelência de 5 minutos. No mesmo instante, solicito que o primeiro, e agradeço a Vossa Excelência até agora estar conosco, mas que o segundo secretário pudesse assumir a mesa e Vossa Excelência usa a tribuna em 5 minutos.
Senhor presidente, demais vereadores, assistência, meu cordial bom dia. Também, de igual forma, parabenizar a Associação de Fiscais e, como o vereador Messias falou, é justo e essa casa pode produzir um documento e, juntamente com o relatório, que muito bem lido e apresentado pela associação, pode ser encaminhado ao Executivo para que sejam tomadas as devidas providências. Vou iniciar falando da lei que foi retirada do vereador Felipe Lopes, do projeto de lei, alterando e falando da isenção, e por isso ele acabou retirando, não sei se vai voltar, retirando somente o parágrafo único, que é da isenção. E realmente a gente, quando estava conversando até com o vereador Lohan, e o vereador Lohan colocou muito bem, e Vossa Excelência também, vereador Felipe, quando chega tarde da noite, ou no final do dia, uma listagem fechando esse passeio, ou esse grupo que vai sair da cidade, e que a lei fala de 3 dias para apresentar. E aí, conversando com o secretário, ele falou que tem uma flexibilização enquanto a isso, que não haveria problema nenhum por vários momentos. Já foi feito isso, em cima da hora que mandar. Então, é preciso, primeiro, que a gente realmente tenha um controle de quem está saindo da cidade. O turismo, a secretaria, tem que ter esse controle. Quem está entrando, quem está saindo, tem que ter esse controle, porque, por vários motivos, acontece um acidente, acontece alguma coisa, e eles não têm o nome das pessoas que estão. Então, isso é norma. Tem que ter o nome das pessoas que estão ocupando, dos passageiros. E uma questão que eu vou até mais adiante em relação a essa mudança, e a gente conversava com o secretário de Turismo, e conversando também com os representantes que trabalham com escunas, com passeios, taxistas e muita coisa. Então, há um questionamento muito grande, e aí não estou colocando aqui se é a favor desse meio de transporte, se é contra. Eu acho que a gente está aqui na condição de ouvir as classes trabalhadoras para ver aonde está prejudicando, o que é bom, o que é ruim. Porque o pessoal da escuna vem dizendo que é ruim esse trabalho, porque tira o turista que vem para a cidade, que poderia passear na escuna, que as empresas daqui levam para Arraial do Cabo, para passear no Arraial do Cabo. O taxista reclama que eles poderiam estar fazendo esse tipo de trabalho e que vê um ônibus e que leva um grupo grande de passageiros e que tira, de uma certa forma, um trabalho deles. Então, é preciso, além dessa proposição do vereador Felipe, que tem que ser analisada com calma, porque, repito, isento, eles já estão, né? A única coisa que a lei fala é que eles têm que apresentar, num prazo de 3 dias, a relação com o nome, que o secretário disse que isso facilmente pode ser resolvido. Eu acho que você tirar totalmente também, para que eles façam da maneira que eles acham que tem que ser, sem dar nenhuma obediência ao município, eu acho que também é você entregar aquilo que é prerrogativa do município na mão desses profissionais, dessas empresas, que outras classes vêm reivindicando totalmente o contrário, que é para que não se deixe levar o turista para passear em outra cidade, ou seja, para gastar
na outra cidade. Então, é uma questão complexa que a gente tem que conversar junto com as demais categorias, junto com o secretário de Turismo, para que a gente consiga, dentro da melhor maneira possível, atender a todos, sem prejudicar ninguém, se é que isso é possível. Obrigado, senhor presidente. Concluir. Na verdade, muito obrigado, vereador Genilson. Eu queria só informar os colegas, a matéria que vai sair de pauta, ela não deve estar na discussão na pauta, porque acaba criando um problema em discussão com os vereadores. Então, passou hoje, tudo bem, mas a partir de agora, se a matéria saiu da pauta, ela não vai para discussão, porque aí vai criar um problema, a não ser quando ela voltar para a pauta. Entendi muito bem, vereador Genilson, até porque o vereador Felipe não voltou também para falar sobre isso, né? Vossa Excelência discorda uma parte, mas vai discordar com o projeto na pauta. Fora da pauta, não tem discussão. Bom. Cadê o... Bom, esgotado o pequeno expediente. Vamos para o... Mas não tem que ler. Vamos para a ordem do dia. Grande expediente. Quem está inscrito? Bem, inscrito para o primeiro expediente, ilustre vereador Lohan Gomes da Silveira. O tempo de Vossa Excelência é de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. De igual forma, parabenizar o Alex, representando os fiscais do nosso município. Quero registrar a presença do ex-secretário de Planejamento, Rui Borba, junto com Gínio Quintanilha, Edson e Satiro. Nitroglicerina pura. Brincadeira. Senhores, alguns assuntos me trazem a essa tribuna. Um minutinho, meu vereador. Devido ao novo regimento, como tem um número escrito de... São 5, 6, vai ser dividido o tempo, então nós vamos ter, em vez de 15, desce para 10 minutos. Ok? Sem problemas, presidente. Alguns assuntos aqui para nós abordarmos. E como foi falado pelo vereador Felipe Lopes, a gente começa mais uma vez pela educação. Na última sessão eu falei aqui sobre avanços na educação. Talvez eu não tenha me expressado bem, pequenos avanços na educação. Quando a gente se depara nas nossas visitas nas escolas, eu acho que o principal avanço foi no diálogo, de termos uma secretária que conversa com o professor, que conversa com o diretor, com os profissionais da educação. Isso é muito importante. O segundo pequeno avanço foram algumas reformas estruturais nas nossas escolas. Agora, obviamente, evidentemente, que é muito pouco em virtude, primeiro, do orçamento que nós temos em 2015 para a educação. Temos visitado as escolas, infelizmente seguem uma série de problemas estruturais, áreas que poderiam estar sendo utilizadas para recreação, esporte, desenvolvimento das nossas crianças, a questão dos uniformes, a questão que temos discutido aqui da necessidade de construção, presidente, de novas unidades escolares dentro do nosso município. Seguramente, com certeza, em 2016, irá explodir, se o governo não tomar iniciativa deste ano, construir pelo menos mais 2 escolas. Nós estamos acompanhando. A Comissão de Educação desta casa, vereador Messias, tem uma tarefa importantíssima, principalmente nesse início de ano letivo,
de estar apontando, de estar corrigindo, de estar sugerindo medidas, embora tardiamente, porque as aulas já começaram, mas não dá para termos mais o feijão com arroz na educação. Precisamos avançar imensamente. Falei no início de fevereiro dos cortes por conta de queda de repasse de royalties. Nós não podemos admitir qualquer tipo de corte na saúde e na educação dentro do nosso município. É um fato, senhor presidente. É uma necessidade. Nós estaremos dando continuidade a essas visitas. Vamos preparar um relatório onde estaremos submetendo a presidência da Comissão de Educação, enviando a secretária de Educação, para que tenhamos respostas o mais rápido possível. Senhores, eu quero pautar novamente a questão do turismo, que essa casa, senhor presidente, na sessão de quinta-feira retrasada, deu avanço significativo na discussão do turismo na nossa cidade. Nós tivemos ontem uma reunião do Conselho Municipal de Turismo, junto com a vereadora Joyce e o vereador Messias, onde propomos ali naquele momento a Conferência Municipal de Turismo. Quero bater mais uma vez nessa tecla. Foi falado aqui, pelo Alex, pertinentemente, que nós temos que diminuir a dependência dos repasses. Nós temos que diminuir a dependência dos royalties de petróleo. E tenham, senhores, a certeza que essa diminuição passa por um planejamento, por ações eficazes no turismo. Volto a repetir, eu não conheço uma pessoa que resida nesse município que não dependa do turismo. Então, foi muito importante essa reunião. Acho que nós podemos, senhor presidente, dar o pontapé inicial, importantíssimo, de uma discussão séria. Não para discutir o problema de setor A, setor B ou setor C, mas discutir o turismo do nosso município, que abranja a todos, independente, né, daquele segmento que qualquer um venha representar. Eu quero finalizar, senhor presidente, bater numa tecla aqui, que fala sobre a aplicabilidade das leis no município. Já propus, ou já falei isso aqui na gestão do nosso presidente Leandro, logo no início. Eu acho que nós temos que elaborar uma cartilha das leis existentes no nosso município. Nós temos que analisar as leis existentes no nosso município, porque é evidente que as leis não são cumpridas. Posso citar aqui, por exemplo, e aí pesquisando, porque muitas reclamações nos chegam em relação a carros de som. Falei sobre isso aqui no Conselho Comunitário de Segurança, na reunião realizada na terça-feira, né, que é um problema na cidade. Nós temos legislação pertinente para isso. Nós temos legislação pertinente para isso. Nessa mesma reunião do Conselho Comunitário de Segurança, muito sábias as palavras da nossa amiga Tatiara, presidente do CMDCA, onde falava de um problema grave que assola as nossas crianças e juventude, que é a venda de bebida alcoólica em vários pontos da nossa cidade. O Congresso aprovou ontem uma alteração no ECA, uma proposta do senador Humberto Costa, se não me falha a memória, que criminaliza a venda de bebida alcoólica pelo comerciante. Nós temos legislação desde 98, uma lei da nossa amiga Maria Alice Gomes de Sá, que prevê cassação de estabelecimentos que vendam bebida alcoólica para menores. É um assunto que deve ser abordado, é um assunto que tem que ser pautado nesta casa, por quê? Aí eu quero falar também da família. Aí eu quero falar do pai e da mãe. Quero falar do pai e da mãe, olhando para a assistência e para os internautas. A necessidade do pai e da mãe de acompanhar o dia a dia dos seus filhos é urgente. É urgente. Não dá para jogar na conta sempre do poder público, não dá para jogar na conta sempre do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, não dá para jogar na conta sempre do Conselho Tutelar, não dá para jogar na conta as responsabilidades, muitas das vezes, do professor, se nós não tivermos o pai e a mãe acompanhando, o pai e a mãe querendo saber, porque os relatos dos conselheiros
são muito interessantes. Obviamente não estou generalizando, mas é evidente, importante, a participação dos pais nas reuniões de classe das nossas escolas, na reunião do Conselho Comunitário de Segurança, e a gente precisa, definitivamente, cada um assumir a sua responsabilidade. Repito, obviamente que a responsabilidade maior, governo, poder público, mas a gente não pode deixar passar em branco a nossa responsabilidade. Finalizando, senhor presidente, nós temos aqui Chegou Nani Mancini, empresário da nossa cidade, quero registrar aqui, candidato a vereador na última eleição, amigo, divergimos muitas das vezes, discutimos muitas das vezes, mas é assim que a gente cresce politicamente, né? Então, senhor presidente, são essas as minhas considerações nessa manhã. Amanhã nós teremos aqui, às 14h30, aproveitando a assistência, a apresentação do relatório fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2014, amanhã, essa em relação ao terceiro quadrimestre de 2014, quanto aos gastos públicos. Né? E hoje nós teremos, às 14h30, também a prestação de contas relativas às despesas com saúde, às 14h30 nessa casa. Então é importante a participação, que a população venha aqui cobrar sim, que a população venha aqui olhar o vereador sim, que a população acompanhe as atividades do vereador sim. Não creiam apenas em Facebook. Não creiam apenas em Facebook. Não creiam apenas em Facebook. Né? É importante que venha, que indague, que participe das comissões. Eu acho que é muito importante. Nós temos aqui alguns moradores que sempre acompanham os trabalhos das comissões, indagando, e a gente tem a contribuir e aprender nesse processo, presidente. Muito obrigado aí desculpa pelo excesso aí do minuto que ultrapassou. Obrigado, vereador. Solicito a vereadora Joyce, Vossa Excelência, tem tempo regimental de 10 minutos. O Lohan já falou também a presença do nosso querido Nani, ex-chefe de gabinete ainda do governo Toninho. Um abraço, Nani. Vamos lá. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, assistências, internautas também. E eu quero acompanhar um gancho do que o vereador Lohan usou em suas palavras com relação às crianças do município. E, coincidentemente, vereador, nós estávamos aqui na reunião do Conselho Comunitário de Segurança e falando sobre diversas questões, inclusive crimes ambientais também, e foi falado muito da questão das drogas. E foi dito citado a questão dos estabelecimentos comerciais que fazem a venda de bebida alcoólica para menores. E, coincidentemente, saiu no Bom Dia Rio, se eu não me engano, ontem, falando sobre a mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente, não só aplicando multa, mas também transformando em crime com pena para até 3 anos de reclusão. Então, achei isso interessantíssimo. Foi uma discussão que nós falávamos aqui e a gente tem ouvido, tem sido bastante enriquecedor todas as discussões trazidas pelos vereadores com relação a, principalmente, o que a gente deseja para a cidade a curto, médio e longo prazo. E a gente viu isso na reunião também do Conselho de Turismo. O que a gente quer para o turismo? E a integração de todas as secretarias que culmina também na reunião de segurança. Então, uma coisa está atrelada à outra. E foi pedido à presidente, a gente sabe do esforço da presidente, eu quero parabenizá-la pelas reuniões do Conselho, porque tem sido muito mais do que leitura de ata, mas tem-se, principalmente com a participação, cobrado as ações que perduram ao longo dos anos e que, ao longo das reuniões, e que são sempre trazidas à tona. Por exemplo, o 190, que é sabido por todos que, para a gente conseguir falar, é impossível. Então, até foi dito isso sobre somar esforços. A secretária de Desenvolvimento Social participou dessa reunião conosco, Cláudia Carrilho, foi bastante interessante, em somar esforços, já que tem-se essa representatividade no Estado, para buscar, junto, não só com a armação dos buses, mas as cidades vizinhas. A presidente do Conselho disse o seguinte: olha, quem quiser ligar para 190 não pode ser de celular,
tem que ser ou de fixo ou de orelhão. Foi o que foi esclarecido para ela. E aí é complicado, porque nós somos uma cidade turística, o turista vai aonde? Vai na pousada, vai no hotel para ligar para um 90 de um fixo? Né? Então, realmente, tem que ser um acesso fácil. E o celular, hoje em dia, é o que está na mão de todo mundo. Então, esse é um problema que a secretária se dispôs a tentar resolver no Estado, chamar os municípios, porque foi dito que não só Búzios passa por esse problema de não ter acesso, de não conseguir comunicação no 90, mas também Arraial do Cabo, São Pedro, enfim. Então, vamos unir os esforços e tentar quebrar esse problema e não nos conformar com isso que hoje acontece. E dizer sobre o que nós queremos para a cidade, nessa integração, a importância das secretarias participando nas reuniões do Conselho de Segurança, enfim, é porque uma coisa abraça a outra. E a gente falou aqui de políticas para a juventude. Eu fiz uma indicação nessa casa sobre o programa do Jovem Aprendiz, porque o programa do Jovem Aprendiz é um programa do governo federal e que faz com que os estabelecimentos comerciais eles também abracem esses jovens a partir dos 16 anos, é o que diz a lei, mas que ofereça o estágio e aí o jovem vai começar a ter uma formação profissional, a começar a perceber uma vocação profissional e ele poder ter o seu ganho através do seu trabalho. E ela nos trouxe uma informação importante, que é a que para algum estabelecimento entrar no programa do Jovem Aprendiz, alguma empresa, ela não pode estar caracterizada como micro. Então, a maioria das empresas em Búzios estão caracterizadas como microempresa. E aí, Alex, né, nós fizemos, sim, aqui a revisão do Código Tributário, e uma coisa que nos chamou bastante atenção, uma coisa muito séria, e a gente propôs, não só na alteração da reforma, na reforma do Código, dentro da lei, mas algumas indicações, alguns apontamentos com relação hoje a uma reforma administrativa, por exemplo. Porque está na hora de começar a mexer nessa infraestrutura, nessa estrutura, começar a melhorar os recursos humanos na capacitação, na qualificação, para a gente ver realmente a máquina funcionar. A gente se deparou com profissionais, né? Talvez você também passe pela mesma situação, porque nós recebemos aqui profissionais da fazenda, da postura, né, da vigilância sanitária, mas sem estrutura para trabalho, sem pessoal suficiente, sem cadastro, por exemplo, com um certificado no Simples para poder fiscalizar se realmente aquela empresa que se declara dentro do Simples, ela é simples. Então, um profissional, para fazer isso, ele precisa de uma certificação. E, até o presente momento, o município não tinha dado essa certificação. Então, fica difícil de trabalhar dessa forma. Então, essa reforma foi algo que a gente propôs, porque, realmente, é aumento de receita. E aumento de receita significa em você começar a usar o que você tem, as ferramentas que você tem, para não depender única e exclusivamente de repasse, né? Então, a gente falava sobre essas melhorias dos jovens poderem trabalhar, e ela nos disse isso. E ela teve, dentro dos esforços, não só da própria secretaria, mas em conjunto com outros representantes do Estado, conseguiram fazer com que também as microempresas sejam inseridas. Porque já pensou quantos estabelecimentos nós temos entre hotéis, pousadas, escritórios de contabilidade, advocacia, né, escritórios de locação de imóveis. Então, eles conseguiram que isso acontecesse. Eu acho um ganho. Vamos fazer com que o projeto Jovem Aprendiz seja inserido no município, presidente. Porque aí o jovem não vai depender só da prefeitura, estágio da prefeitura, e não fazer disso politicagem, né? Na passada a gente viu isso acontecer. Vamos segurar as famílias, vamos dar estágio para o filho daquela família grande. Não, vamos fazer com que a parceria público-privada aconteça. Eu fui em diversas reuniões do Conselho e tem empresários dizendo assim, poxa, por que não tem o jovem aprendiz? Não tinha por isso. Não tinha porque a microempresa não poderia estar inserida dentro do programa. Então, foi uma das coisas que a gente viu, vereador Lohan, que vai fazer com que tire os jovens aí da ociosidade do período que estão nas ruas e estão aí no aliciamento, né, de traficantes, enfim. Também dizer, com relação a tudo isso que foi falado, né,
pelo servidor Alex, que a gente teve um ganho, Alex, muito positivo dessa reforma, né, do Código Tributário. Muito positivo mesmo, porque nós conseguimos colocar numa mesa redonda todos os profissionais para discutir e a gente vê onde que estão os pontos fracos e fortes. Hoje saiu uma reportagem que a arrecadação do nosso país vem caindo consideravelmente. Já há 4 meses que a arrecadação tributária vem caindo. E esse mês de fevereiro bateu recorde, na casa de 7 bilhões de reais. Os municípios têm que aprender a se virar sim. E uma das propostas que, dentro da discussão, nós trouxemos é do porquê não desenvolver um sistema próprio para gerenciamento de dados. Gente, entra gestão e sai gestão, muda-se a empresa, presidente, que faz a administração desses dados. Está na hora. A gente tem profissional, como é que se fala? Analista de sistemas. Nós temos analistas de sistemas formados do município. Eu conheço analista de sistema que não tem, hoje, condição de trabalhar no município. Vai trabalhar em outros lugares, vai para o Rio de Janeiro. Foram estudar fora, se formaram e hoje não conseguem trabalhar no município. Então, analista de sistema, a gente poderia aproveitar, ter um sistema próprio da nossa cidade, que não precisa ser gerido por ninguém, pode ser gerido pelo servidor. Olha quantos servidores capacitados com um relatório belíssimo, diagnóstico, trazido hoje, com mais tudo isso que nós vimos na revisão do Código. Por exemplo, a empresa que hoje atua no município, desculpe-me, a base, né, desculpe-me nosso líder de governo, que está aqui, vereador Genilson, mas, para mim, é como se nós funcionássemos como cobaia nesse experimento de um software, de um programa para ser gerido no município. Porque ela praticamente parece ser, se não é o que nos parece, que nos transmite, com relação ao trabalho hoje que é desenvolvido, tem muitas coisas que não funcionam, e a gente não pode ser cobaia de empresa para gerenciamento de dados. Meu pai, uma vez, eu sempre digo isso aqui, meu pai pagou o mesmo exercício de IPTU 3 vezes. 3 vezes. Aonde ele morava, alagava, enfim, perdia os comprovantes. E a prefeitura, não digo nessa gestão, não, digo na gestão passada. Para concluir, senhor presidente. E a prefeitura dizia assim, traz o comprovante, mas eu perdi meu comprovante. Então, ficava no sistema como não pago. Então, a gente não pode ter uma insegurança dessa. Então, eu vou aqui sempre defender, senhor presidente, que nós tenhamos um sistema próprio para gerenciamento dos dados, dos nossos dados, que está tudo interligado uma coisa na outra. Então, fica aqui as considerações, baseado em tudo que foi dito aqui, lido no diagnóstico também do fiscal Alex. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, vereadora. Antes, porém, quero comunicar à plenária e aos vereadores que hoje, às 19h30, a Iniciativa Popular vai estar fazendo uma audiência pública sobre mobilidade urbana. Então, a Casa disponibilizou, né, para o pessoal da Iniciativa Popular. Então, convido a todos. É uma iniciativa popular, é a Câmara, com certeza. Quando o projeto também chegar aqui, nós vamos também fazer as audiências públicas, mas é importante, o espaço é público aqui, nós cedemos para eles. Próximo orador. Vereador Aurelzinho da Saúde. Tempo de Vossa Excelência é de 10 minutos. Mas não pode mexer com assistência, porque a Ed está aí. Senhor presidente, nobres vereadores, assistência presente, internauta, o meu bom dia. Senhor presidente, hoje vou falar sobre a fiscalização. Achei importante. Tem um ditado que é há males na vida que vem para o bem. E essa crise que hoje veio para o nosso município e para todos os municípios, serviu para orientar ou para aquele que não queira entender da necessidade, da importância, né, dos concursados. Isso daí sempre aconteceu.
quem fez concurso público e era de outro município, sempre foi trocado por um cargo de confiança. Essa foi a política que sempre existiu dentro de Búzios. A valorização dos concursados nunca teve, porque, infelizmente, fazia essa política pobre de trocar um voto, a família, pelo número de pessoas. Enquanto a prefeitura pensar dessa forma, nós estaremos sempre, quando apresenta uma meia crise, a gente já entrar em depressão, vereadores, prefeito, e isso que acontece. Então, eu acho que está na hora, Joyce, a prefeitura ela tem que funcionar como uma empresa. A gente não tem que fazer um diagnóstico se o cara é do PDT, se o cara é do PSDB, se o cara é do PP. A discussão em Búzios tem que ser com competência. E isso, há muito tempo, fugiu da nossa cidade. Porque as próprias indicações, ela não respeita os seus diretores, porque ela é indicada por um vereador tal, é indicada pelo prefeito. Então, você cria um departamento de fiscalização e as pessoas não usam a hierarquia. Porque é indicado por político tal, é indicado por prefeito, é indicado por outra pessoa, minha família é grande. É essa que é a discussão dentro de Búzios. Eu já estou em 3 mandatos. E sempre tive um sonho, não sei, talvez, onde está até conversando com o pessoal da fiscalização, se criar um departamento de fiscalização, ter um local só com todos os fiscais. Primeiro, vai ser rápido, né? Você, por exemplo, você coloca um projeto na postura, tem que passar no planejamento, tem que passar planejamento, tem que passar procuradoria, tem que passar por meio ambiente, e acaba o investidor indo embora. Nós temos projetos aí que duraram 3, 4 anos. E se nós não consertamos isso, por que nós estamos reclamando que não tem arrecadação? A incompetência é nossa. Mas às vezes não há interesse, porque o secretário tem a sua vaidade. Será que há interesse do município crescer? A produtividade, isso daí é um incentivo. Se cada funcionário tiver um incentivo, será diferente. E vocês, além de ter um incentivo, vocês têm uma responsabilidade muito grande dentro do município. Só que ninguém entendia, porque a indicação sempre era de um cargo de confiança. Aí separava o concursado, ó, isso aqui não é nosso. Esse aqui é nosso. O que aconteceu dentro da nossa cidade? Então nós perdemos muito tempo com esse tipo de política. Eu digo que a pobreza da política é esse estilo. Estrutura. Como que nós queremos fiscalizar? Por exemplo, o planejamento tem 6 fiscais. 4. Pô, aumentei. O meu sonho foi além. 4 fiscais de planejamento para fiscalizar essa cidade. Aí o jornal vai para a rua, diz que o prefeito é isso, que a fiscalização não trabalha. E ninguém entende. Vocês têm que visitar, têm que despachar com 4 fiscais. Meio ambiente é a mesma coisa. Não adianta se criar uma lei, tá? Uma lei do comércio não vender bebida alcoólica, se nós não tivermos fiscalização. Não adianta. Lei dentro do município, Lohan, tem. Agora, para fiscalizar, não tem. Então, nós temos que discutir, e aí eu acho importante essa discussão, esquecer a questão partidária, esquecer aqueles que não arrumaram emprego, aqueles que torcem para outro time. A questão é cidade. Eu estarei sempre, não sei até quando, mas estarei sempre aprovando
a questão da produção. Até você bater um papo comigo, tivemos um bate-papo rápido, mas eu sou a favor. Eu sou a favor de valorizar aquele que é competente e aquele que tem responsabilidade pela sua cidade. Eu não gosto de passar a mão na cabeça daquele que quer sugar nossa cidade. Entendeu? Aquele que ele chega 10 horas para trabalhar, sai 11h30 para almoçar, volta às 3 e 4h30 ele vai embora. E está cheio. E isso aí, quem dá o exemplo são os nossos diretores, secretário, tem que vir de cima. Que é muito fácil eu cobrar de você, né? Que é concursado, que a cobrança só vem para o concursado. Tem jeito. E o seu diretor, que deveria dar exemplo, ele é um mau exemplo. Então, senhor presidente, eu acho importante essa discussão. Nós temos várias questões aí para ser discutida. Nós temos os guardas patrimoniais, que tem que ser discutida a questão dele. Nós temos os guarda-vidas, que tem um risco de vida, que cai em alto mar, para vários salvamentos, e não tem o que teria de direito. Então, nós temos várias questões, Jorge, para ser discutidas dentro dessa cidade. Mas quando nós pararmos de vaidade, pensarmos com adulto e com responsabilidade na nossa cidade, vamos discutir uma coisa boa. A cidade vai ser grande, o orçamento vai crescer, porque com o trabalho de vocês, com a arrecadação do nosso município, nós temos hoje que está discutindo, por exemplo, bairro de Sembraça, Rasa, Zé Gonçalves, para se mudar a lei, tem comércio, tem pessoas que querem ser legalizadas, entendeu? Tem pessoas que não querem trabalhar na ilegalidade. E isso tem que ser discutido e tem que mandar para casa. Foi um erro, inclusive eu estava até na época do plano diretor, foi um erro que eu estou batendo nessa tecla, temos que mudar. Nós não podemos deixar o município parar, porque muitas pessoas acham que a secretaria dela é o fundo do quintal dela. A questão é outra coisa, a questão é cidade, discutir questão de cidade. Então, senhor presidente, minhas palavras hoje são sobre isso. Parabéns, nobre vereador fiscal. Estou no pique da eleição. Qualquer um que aperta a minha mão, tem 3 ou 4, a família tem 4 pessoas e já são candidatos, mas estou brincando. Mas, nobre fiscal, bom, vocês têm que estar unidos. Não deixa criar na linguagem do futebol as panelinhas. As panelinhas que fica difícil. Vocês têm que estar unidos. Eu acho que veio tarde, mas veio em boa hora. Entendeu? E isso daí vai ser muito importante para você e importante para a cidade. Que você tiver estrutura, tiver um trabalho sério, tiver vontade, chegar na secretaria sorrindo porque você tem estrutura, você tem todo o planejamento, será diferente e a cidade que tem a lucrar com isso. Muito obrigado. Senhor presidente. Obrigado, querido. Meu candidato a prefeito, a vice. Sou não, nada. Muito obrigado. Queria deixar um abraço ao meu amigozinho ali, que ele passa em frente ao meu gabinete. Não vou falar o nome dele, não. Ele não entra, mas tudo bem. Obrigado, vereador. Convoco o vereador Messias. O tempo de Vossa Excelência é de 10 minutos cravado. Excelência. Tá bom, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas. Voltando a essa questão que foi trazida hoje aqui à casa pelo Alex. Primeiro, Alex, eu quero lamentar, porque eu fui membro da comissão que discutiu... João, por favor, deixa eu falar aí. João, por favor. Eu estou me referindo a uma questão importante que eu preciso da atenção do Alex, que presidente da Associação de Fiscais apresentou um relatório que eu lamento na condição de membro que fui da comissão de revisão do Código Tributário, presidida pela vereadora Joyce. Eu fui membro desta comissão e lamento muito que esta contribuição não tenha chegado antes do encaminhamento da matéria para aprovação na casa, porque, pelo que acompanhei do relato, essa matéria, esse assunto, esse material teria contribuído muito para a gente
até avançar mais em algumas propostas que foram encaminhadas naquela oportunidade. E, senhor presidente, ainda sobre esse tema, depois que fiz uso da tribuna, eu lembrei, ou me veio, que na condição de presidente da Comissão de Seguridade, que trata de questões relacionadas aos servidores também, da qual faz parte a vereadora Joyce Costa e o vereador Uriel, eu quero nessa condição solicitar a Vossa Excelência que envie para a comissão cópia do relatório apresentado pela Associação de Fiscais, na pessoa do Alex, porque certamente, Alex, essa comissão vai trabalhar a partir deste relatório que você apresentou e nós vamos ver aí os caminhos, em conformidade com as nossas atribuições, que a comissão poderá trilhar para apresentar um parecer, para fazer algum tipo de encaminhamento via mesa da Câmara, da Câmara de Vereadores, e aí certamente eu assumo esse compromisso. Vamos discutir com a Associação de Servidores, a ASFAB, enfim, há um caminho a trilhar a partir do relatório que você apresentou na manhã de hoje nesta casa. Participamos disso, como disse o vereador Lohan, da reunião do Conselho de Turismo. Lá estivemos o vereador Lohan esteve lá, que preside a Comissão de Turismo, eu sou membro, a vereadora Joyce. Uma discussão importante do Conselho de Turismo, algumas questões estão sendo discutidas, alguns temas estão sendo discutidos sobre a importância de se implementar políticas. Eu estou achando muito importante esse tipo de discussão, porque está começando a abrir o entendimento de que nós temos que discutir políticas. De certa maneira, o vereador Lohan fala na casa da agenda política, uma agenda positiva. Eu interpreto o que diz o vereador Lohan, que ele está dizendo isso. Temos que discutir políticas públicas, que não temos. Turismo é uma delas. E lá, nessa oportunidade, na reunião do Conselho, se falou disso. E aí, ali, a gente começa a fazer um exercício. Ora, se não temos um Conselho que está funcionando adequadamente, se não temos um fundo que não foi constituído, se não temos um plano de diretor de turismo, até antes do Conselho, antes do fundo, se não temos sequer um plano gestor de turismo que já está previsto no plano diretor da cidade, repito aqui de novo, plano diretor que é de 2006, já se passaram quase 10 anos, e está dito lá, plano gestor de turismo, temos que ter, vereador Genilson trouxe para a tribuna outro dia, plano gestor do comércio, é também outra matéria, outra política estabelecida no plano diretor da cidade de 2006, e ainda não temos. Essa discussão está muito atrasada, muito atrasada. Governantes que passaram perderam o bonde da história do município de Armação dos Búzios, e essa discussão não foi feita, essas regulamentações não foram feitas, essas políticas não foram implementadas. Mas, ainda bem, vereador, que vivemos um momento em que essa discussão está se dando aqui, nesta casa e na sociedade, nesses segmentos organizados que querem discutir as políticas que temos que implementar nesse município, porque todo mundo, não sei se todo mundo, eu acredito que todo mundo daqui a pouco vai ter esse entendimento, mas esses setores, essas pessoas que estão nessa discussão, já entenderam que não dá mais para ficar discutindo na cidade lero-lero. Essa coisinha de discurso de hoje, que é o mesmo discurso de 1997, quando se instalou o município de Armação dos Búzios, é o mesmo. O discurso de quem falava aqui em 97 é o mesmo discurso de quem fala hoje em 2015. Não dá. Esse discurso só interessa àqueles que querem o poder pelo poder, para fazer ou não fazer a mesma coisa que o que ele critica faz ou não faz, e que não tem nada a ver com aquilo que a população quer. E esse grito a população já deu. E todos nós temos que atentar para isso e mudar o discurso, e propor algo que seja consistente, que tenha a ver com uma legislação que temos, que aponta o caminho para o desenvolvimento dessa cidade. E nós não podemos mais fechar os olhos para isso.
E isso foi muito bem tratado nessa discussão do Conselho de Turismo. O Conselho de Segurança, o Conselho Comunitário de Segurança, aí foi dito aqui, se é Conselho Comunitário de Segurança e a condutora dos trabalhos, a Anne Figueiredo, ela colocou muito bem, não é um conselho institucional, não. Não é um conselho municipal de segurança pública, é um conselho comunitário de segurança pública. Então, o que se espera é uma maior participação da comunidade. Antes de qualquer coisa, o que se espera nessas reuniões é uma presença significativa daqueles que estão sendo afetados pela falta de uma melhor segurança no nosso município. E aí já se falou a presença de representantes de associações comunitárias, a presença de pais de alunos que não querem seus filhos nas escolas no turno da noite, basicamente porque falta segurança. Não é porque a lei proíbe, não, porque não tem lei que proíba isso. Não tem segurança. E aí, senhores, eu estive com os vereadores Uriel, com o vereador Leandro, numa reunião de 2 horas, da Comissão de Educação, Esporte e Lazer, com a secretária Deise, há 2 dias atrás, na terça-feira. Saímos da sessão, almoçamos, fomos para lá. 2 horas de reunião com a secretária Deise, com a sua auxiliar Jô, e abordamos vários pontos da área de educação com ela. Política, educação é política, essa tem. E não por nosso mérito, não, porque não é uma política municipal, é uma política federal, estruturada. Já disse aqui, se a educação não funciona é porque não tem gestão, porque política tem. Se a saúde não funciona é porque não tem gestão, porque política tem. E aí discutimos lá com ela a contratação de professores, vagas nas escolas, unidades escolares de ensino médio, que já disse aqui, temos 3 no município, 2 municipais, no INEF, uma para quase 200 alunos, a Paulo Freire para quase 1.000 alunos, e temos a João de Oliveira Botas, que eu já disse que é uma escola estadual que existe em Búzios, mas não no município de Armação dos Búzios que ela foi estruturada. É uma escola do tempo em que Búzios era distrito de Cabo Frio, é mais velha que eu. Eu estudei lá, nos meus primeiros anos do ensino fundamental, que na época era primário. E depois disso, que contribuição tivemos do Estado para melhorar? Não é nem para fazer uma outra escola, não, porque me parece até que está havendo aí algumas iniciativas a nível de governo municipal, que nós parabenizamos, no sentido de buscar junto ao Estado mais uma escola estadual. E eu perguntei à secretária, tem que discutir com o Estado também uma melhoria da qualidade do ensino, da estrutura da João de Oliveira Botas, para atender melhor o nosso estudante, para sair desse discurso lenga-lenga, lero-lero, de todo ano. Mas não tem vaga para os buzianos, eles têm que resolver isso, e porque estão dizendo que tem que ir para João de Oliveira Botas? Mas não tem solução para atender uma demanda que é crescente. Na Paulo Freire, tem uma gama de estudantes que saem do 9º ano do ensino fundamental que querem estudar o ensino médio. A Paulo Freire não comporta para todo mundo. Aí a solução ou é o INEF ou é a João de Oliveira Botas. Então tem que se ampliar essa proposta para atender bem o nosso estudante e não passarmos 18 anos discutindo ou indo para um discurso simplista de que esse governo não está resolvendo. Mas o anterior também não resolveu, desde sempre. Então, chega dessa lenga-lenga, desse lero-lero, e que busquemos as soluções para essas demandas. Obrigado. E finalizando, senhor presidente, falamos ainda do transporte, da infraestrutura, as obras que estão em curso em algumas escolas, material escolar, merenda, uniforme e segurança. E aí nós temos uma ata desta reunião, uma ata em que tudo isso está relatado, com a assinatura dos vereadores da comissão e da secretária de governo, um documento que também vai embasar os trabalhos da Comissão de Educação, Esporte e Lazer dessa casa, a qual presido. E comissão da Câmara é para trabalhar, não é só para usar tribuna e fazer discurso, não. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo orador, vereador Genilson. Passo. Passo.
Vamos para a ordem do dia. A votação das proposições. Coloco em votação a indicação de número 013 de 2015, requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em votação também o requerimento do vereador Felipe do Nascimento Lopes. A indicação. Em votação, aqueles que forem favoráveis à permanência estão aprovados por unanimidade. Também a indicação. Não. O projeto de lei foi retirado, de número 008/2015. Não havendo nada a tratar da ordem do dia ou do expediente. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Se Vossa Excelência me permite. Pois não. Até porque o presidente da comissão não está nesse momento. Mas endossar a Vossa Excelência e a assessoria do vereador Felipe Lopes também, porventura, se encontrar, nós temos o projeto de lei tramitando nesta casa, está na CCJ, que trata da subvenção à Associação Protetora dos Animais do município. Obviamente, por se tratar de uma matéria de relevância, estamos falando de saúde pública. Pedir a Vossa Excelência, e em especial o vereador Felipe do Nascimento Lopes, que pudéssemos, na próxima sessão, estar trazendo essa matéria, já que trata da subvenção a essa entidade que faz um trabalho muito importante no nosso município. Obrigado. Obrigado. Com certeza vou providenciar e solicitar do presidente da comissão que providencia o projeto para que possamos colocar na pauta terça-feira. Bom, não havendo nada a tratar do expediente da ordem do dia, essa presidência encerra a presente sessão. Em nome de Deus, muito obrigado a todos, um bom final de semana.